Hello guys! E na aula de hoje nós vamos falar sobre o famoso, mais acessado da internet, o verbo to be. E quem me conhece e me acompanha nas redes sociais já sabe exatamente como a coisa funciona. Olha, não adianta nada você saber um conteúdo se você realmente não souber como usar aquilo de verdade. Então, muito mais importante do que você dizer assim, teacher, eu já ouvi falar no verbo to be, eu já estudei o verbo to be lá na escola, teacher. Mas será que você realmente sabe como usar esse verbo? Então, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o verbo to be, não só no presente, mas no passado também. E eu escuto muita gente dizer assim, teacher, o inglês é tão complicado, então hoje eu vou provar pra você que aprendendo esse verbo, você vai levar de presente mais 2, até mesmo porque o verbo to be significa ser e também estar. Antes de começar a entender como usar o verbo to be, eu vou te ensinar os pronomes, que são as pessoas. E aqui vai uma dica da Teacher Mandy, que alguns alunos que estão começando, eles dizem assim, teacher, poxa, eu já aprendi os pronomes, mas eu ainda faço algumas confusões. Então, para você que está começando, você pode usar também os nomes, ok? Quando você esquecer algum pronome, você vai poder usar os nomes para montar as suas frases. Mas lembrando que o objetivo aqui é que você aprenda a usar os pronomes direitinho, ok? E vamos aos pronomes. Na sequência, nós vamos ter I, que sou eu, you, que é você. Depois nós temos he, she, it. O he nós usamos para ele, she nós usamos para ela, e aqui vai uma associação que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. He de He-Man, para você lembrar que o he a gente usa para homens, para meninos, e o she de She-Ra, para você lembrar que você vai usar para ela, para meninas. Logo na sequência nós temos o it, que nós usamos para coisa, cidade, objeto, no singular. Logo depois nós vamos ter we, que somos nós, ok? Envolvendo você. Depois, por último, nós temos o they, que são eles, elas, e nós usamos para objetos, para coisas, para países, ou seja, tudo que tiver no plural. E na sequência nós temos o you, que significa você ou vocês. Esse é um pouquinho diferente porque ele serve para o singular e para o plural. Então vamos à conjugação desse verbo. Você vai ter I am, he, she, it, is, we, you, they are. Viu que fácil? Como eu sou a pessoa mais importante desse mundo, eu sou I am. Depois vem he, she, it, é todo mundo is. E na sequência, todo mundo are. E agora eu vou te dar aqui algumas frases para você entender como fazer uso real desse verbo. Eu vejo muitos alunos que estão começando e eles falam assim, teacher, vou montar aqui os meus exemplos. né? Então, quando o assunto é o verbo to be, teacher, vou montar aqui com I'm a doctor. Você é um doutor de verdade? Não estou dizendo que você não possa montar essa frase, mas mais importante até no fato de você lembrar desse conteúdo com mais facilidade é que você construa frases reais que sejam relevantes para você. Então, quando eu penso no eu penso, meu nome, eu sou Amanda, então eu posso montar I'm Amanda. Ok? Então você pode montar essa primeira frase com I usando o seu nome para você construir um exemplo que seja mais fácil de você lembrar depois. Logo na sequência nós temos o pronome he, lembra do He-Man? E aqui comigo fazendo essa gravação eu tenho o Teacher Daniel. E o Teacher Daniel é meu esposo, então se eu quisesse montar uma frase relevante usando esse pronome, eu poderia dizer He's my husband, he's my husband. Depois nós temos o pronome she, lembra da She-Ra, que nós usamos para ela? Eu tenho uma irmã e isso é de verdade, então se eu quiser dizer que eu tenho uma irmã, in English I'm going to say she's my sister. She's my sister. E depois você vai encontrar o pronome it. Então se eu quiser dizer assim que esse livro aqui é meu, eu vou dizer it is my book. It is my book. Logo na sequência, você vai encontrar o pronome we. Lembrando que esse pronome inclui você também, você e outras pessoas. Então, eu estou aqui trabalhando com o Teacher Daniel e mais outras pessoas. Se eu quisesse dizer que nós estamos aqui, em inglês você vai dizer we are here. We are here. Logo na sequência, você vai encontrar o pronome you, você ou vocês, ok? Então, se eu quiser dizer que vocês são alunos, vocês estão estudando inglês comigo, na verdade, in English you're going to say your students, your students.
ok? E por último nós temos o they, que ele envolve várias pessoas, eles, elas, para coisas, países, enfim. Então, aqui no meu prédio, lá embaixo, tem algumas crianças brincando. Eu olhando daqui consigo ver. Então, se eu quisesse dizer que eles estão felizes, eu vou dizer they are happy. They are happy. E agora que você já sabe montar as afirmativas com um simples passe de mágica, nós vamos ter as interrogativas. E olha, não é erro de edição não, é isso mesmo. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta com o verbo to be, você vai trocar o sujeito de lugar com o verbo, simples desse jeito. E vamos aos exemplos. O nosso primeiro pronome, o pronome I, nós tínhamos o exemplo I'm Amanda. E na sequência, se você quiser fazer uma pergunta, como eu já te ensinei anteriormente, você só vai trocar o sujeito de lugar com o verbo e a frase vai ficar assim: Am I Amanda? Am I Amanda? Ok? Lembrando que essa é uma pergunta meio maluca, gente. Quem é que faz essa pergunta? Ah, eu sou a Amanda? Lógico que eu sei que eu sou a Amanda. Mas de repente, conversando com um amigo seu, eu aqui tô com o Teacher Dani batendo papo. Teacher Dani, eu sou bonita? Eu sou inteligente? Eu sou rica? Não sou rica. Então, em inglês você poderia dizer Am I beautiful? Am I rich? Ok? Na sequência nós tínhamos He's my husband. Se eu quisesse montar uma pergunta, ficaria Is he my husband? Depois nós tínhamos She's my sister. Se eu quisesse perguntar, ficaria Is she my sister? Logo na sequência nós temos o pronome it. It is my book. Se eu quisesse fazer a pergunta, ficaria Is it my book? Is it my book? Logo na sequência nós tínhamos o pronome we. E a frase que a gente montou foi We are here. Se eu quisesse fazer uma pergunta, ficaria Are we here? Logo depois nós tínhamos you, que nós usamos para você e vocês. Vocês são os meus alunos. Se eu quisesse perguntar, vocês são os meus alunos? Are you my students? Are you my students? E por último nós tínhamos o they. They are happy. Se eu quisesse perguntar, em inglês ficaria Are they happy? Are they happy? E pode ser que agora você esteja pensando assim: Teacher, poxa, agora eu já sei fazer afirmativa, já sei até fazer pergunta. E quando eu quiser negar um convite, quando eu quiser fazer uma negativa, como eu faço? É exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Então, pensando nas afirmativas, gente, olha que simples. Você vai simplesmente acrescentar o not depois do verbo. Simples desse jeito. E provavelmente você vai encontrar o verbo to be na negativa igualzinho tá aqui nessa tabelinha. Isn't, aren't. Um outro exemplo também agora com o pronome she, se eu quisesse dizer assim que ela não está em São Paulo. Em inglês você vai dizer She's not in São Paulo. She's not in São Paulo. E agora um exemplo com it. Eu tenho uma cachorrinha aqui, essa cachorrinha não é minha. E muita gente pergunta, teacher, essa cachorra é sua? Então, se eu quisesse responder em inglês, eu poderia dizer It's not my dog. It's not my dog. E eu moro em Santos e como você já percebeu, não estamos na praia, nós estamos trabalhando. Então se eu quisesse montar essa frase em inglês, eu diria We are not on the beach. We are not on the beach. Um outro exemplo agora usando o pronome you, eu poderia olhar para o teacher dele e dizer assim, você não é minha irmã. You're not my sister. You're not my sister. E o nosso último pronome é o pronome they. Então se eu quisesse dizer assim, que eles não são casados, eles só estão namorando, em inglês eu vou dizer They are not married. They are not married. Agora que você já sabe usar o verbo to be no presente, não vai embora, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a usar o verbo to be, só que agora no passado. E olha que legal, gente, todo o mecanismo que você usou para afirmativa, para interrogativa e para negativa no presente, você vai usar da mesma forma para o passado. E eu vou mostrar para vocês agora como conjugar o verbo to be no passado. Então nós vamos ter I, he, she, it, nós vamos usar o was, como vocês estão vendo aqui. E logo depois nós temos we, you, they, e nós vamos usar were, ok? Então vamos aos exemplos. Se eu quisesse dizer assim, ela estava em São Paulo na noite passada. Em inglês você vai dizer she was in São Paulo last night. Mais um exemplo agora usando o pronome I. Na noite passada, gente, eu estava muito cansada. Então se eu quisesse montar essa frase em inglês, eu diria I was very tired last night. Um outro exemplo também agora com we. Eu e o Teacher Dani, nós estamos em Campos do Jordão no ano passado. Então, nesse caso, você vai dizer We were in Campos do Jordão last year. E agora, para fazer as interrogativas, é muito simples. Você vai fazer do mesmo jeitinho que você fez no presente, trocando o sujeito de lugar com o verbo. Simples desse jeito. Então, se eu quisesse dizer assim, ó, eu estava em São Paulo ontem. Será que a minha irmã estava em São Paulo? Was she em São Paulo? Um outro exemplo também, como eu disse para vocês, eu estava em Campos do Jordão. E você? Você estava em Campos do Jordão? Were you in Campos do Jordão?
E olha que maravilha, para você montar as negativas, você vai colocar not para todo mundo depois do verbo. Mas você vai encontrar ele conjugado dessa forma, wasn't e weren't. Wasn't, weren't. Então vamos a alguns exemplos. Se eu quiser ser assim, a minha irmã ela não estava com fome. Em inglês eu vou dizer she wasn't hungry. She wasn't hungry. Eu tenho 2 amigos que eu sei que eles não foram para Campos do Jordão comigo. Então se eu quisesse montar essa frase em inglês eu diria they weren't in Campos do Jordão last year. Tudo o que você precisa saber sobre o verbo to be está aqui nesse vídeo, mas como você já sabe, não adianta nada saber, você precisa colocar esse conteúdo em prática. Então tá na hora de colocar a mão na massa. E por hoje é só. Espero ter te ajudado com essa aula de hoje. Se eu te ajudei, você tá esperando, já me dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve. E olha, eu tô te esperando no próximo vídeo com muito mais conteúdo pra você. Mas lembra, tudo que você aprendeu aqui precisa ser colocado em prática. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!